Gurizada, rapidinho, falar um pouquinho sobre as informações do Colorado, que venceu ontem o São Luís em Ijuí por 3-1. Vamos atualizar a situação do Alan Patrick e falar um pouquinho sobre toda essa questão envolvendo Inter, FGF, arbitragem, enfim. É um dos assuntos aí que vem pipocando no momento, beleza? Vem comigo. Gurizada, antes da gente iniciar o conteúdo, te lembra, tá? Dali Inter, a operadora oficial do Internacional. Utilizando o cupom SETORISTA, tu tem aí o chip gratuitamente na tua casa, certo? Cobertura nacional e com planos e benefícios exclusivos para o torcedor colorado, certo? E também, claro, Reurbani, líder em regularização fundiária no Brasil, e Skylight, energia solar. Placas solares a precinho baixo aí na tua casa, no teu comércio, certo? Vamos lá então, gente. Primeiramente, o Alan Patrick tem uma suspeita inicial de entorse no tornozelo, tá? Então, por mais que tenha uma preocupação maior, pode ser de 10 a 15 dias. Porém, se for uma torção de fato no tornozelo, seria algo em torno de um mês parado e ficaria de fora daí da reta final do Campeonato Gaúcho, em especial aí as semifinais e a final do estadual, certo? E aí, por isso, o Internacional se preocupa bastante. Provavelmente, Carboneiro deve ser o substituto do Alan Patrick, mas a gente sabe, né? Muito provavelmente vai ter um clássico Grenal aí pro Inter nas próximas semanas, seja na semifinal ou na final do Campeonato Gaúcho. O Alan Patrick é essencial nesse time, o único camisa 10 de fato, o único armador, né? Gabriel Carvalho é também da posição, mas tá machucado, vai ficar um período maior, inclusive, fora ainda. Tem mais 60 dias de recuperação o meia de 17 anos, então o Alan Patrick aí sem dúvida vai ser um grande desfalque. O Johan Carboneiro deve jogar na função, camisa 7 colorado, mas a gente sabe, ele é um ponto esquerdo, um jogador que atua mais aberto, então por isso aí todo cuidado é pouco, pelo menos em relação ao Carboneiro, tá? E também, pessoal, o Internacional tá com uma treta interna aí com a FGF, né? Com a FGF, com o VAR. Ontem o jogo marcado para as 10 horas da noite não teve transmissão, né, da partida às 10 horas lá em Ijuí, aí porque uma partida às 10 horas da noite lá no outro lado do estado, sendo que não vai ser transmitido, né? Então esse foi um dos descontentamentos do Internacional ontem, e curiosamente não teve nenhum jogo transmitido pela RBS ontem à noite, então no mínimo estranha essa situação, né? Então o Internacional aí vem com essa treta, daí o D'Alessandro também foi aos microfones para falar das situações do Daniel Bins, né, que foi o VAR da última partida. Então o Inter aí bastante envolvido, digamos, nos bastidores para cuidar um pouco dessa questão, tanto da arbitragem quanto aí das transmissões, né? Mas principalmente, ainda falando sobre o bastidor esse da FGF, o Internacional quer agendar reuniões para tratar dessa situação do VAR e da arbitragem. A gente sabe que teve 3 jogos seguidos com penalidades para o Internacional no começo do campeonato, que aí, sinceramente, beleza, o VAR chamou, mas era para o árbitro também ter puxado já de começo, né? Então, ter marcado, né, dado a falta, enfim, dentro da área. E aí acho que essa situação vem causando um incômodo, houve um certo condicionamento pela diretoria do Grêmio também. Então o Inter está bastante atento para entender como está essa situação dos bastidores, para tentar, de certa forma, amenizar e termos uma reta final de Campeonato Gaúcho um pouco mais equilibrada nesse sentido. Porque a gente sabe, quanto mais tiver aqui, mais pode puxar para um lado. E aí, até numa tentativa de equilibrar as situações, então o Inter também está indo aos microfones para falar um pouco mais sobre estas situações. Ainda só para fechar, a gente não conversou sobre isso ainda, pelo menos por mim, né? O Thiago Maia pode não estar sendo negociado ao Santos, tá? Parece que agora o Marcelo Teixeira deu uma nova ruída de corda, que é o presidente do Santos, e o Thiago Maia, aí, pelo que a gente está entendendo, uma das informações de bastidor, é que o staff do jogador deseja essa transferência por causa do Neymar no Santos, enfim. Só que o Santos ainda está com alguns pés atrás, justamente pelo valor que o Inter pede e também
por essa questão também das parcelas com o Flamengo e tal, porque não é tão simples assim tu assumir as parcelas de uma outra compra, né? E ainda ter que despender de um valor à vista. Realmente o Santos aí com alguns pés atrás em relação à venda do Thiago Maia, tá? Hoje é dia 13 de fevereiro, a janela, pelo menos a janela para inscrições do Gauchão, encerram agora dia 14, também conhecido como amanhã, sexta-feira. Então o Inter quer ainda um zagueiro, um lateral direito, um segundo volante. Ao que tudo indica, não avançou pelo Facundo Mura, né, do Racing. Então o Inter aí olhando com cuidado essa reta final também de inscrições para o Campeonato Gaúcho, tá? Tem até o dia 28 ainda, claro, a janela como um todo, né, janela nacional, mas para o Campeonato Gaúcho as inscrições encerram amanhã. Então o Inter busca aí ainda um zagueiro, um lateral direito e também um segundo volante. Beleza? Cassiano Cardoso com as informações do Inter aqui no canal do Nando.